Shalom, shalom, meus amados. Nós vamos finalizar o estudo hoje sobre contaminação espiritual. Hoje nós vamos falar do processo de cura e restauração da religiosidade. Vamos abrir aí nossas Bíblias em Lucas 15. Vamos ler do 31 ao 32. Disse assim o pai: Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, a nossa herança, ela é basicamente a maior parte da nossa herança é a gente conseguir entender e viver como filhos de Deus. Por mais que a gente fale, né, eu sou filho de Deus, por mais que a gente consiga falar Pai na hora de orar, mas quando nós temos um problema, nós não conseguimos colocar na prática essa palavra. Eu sou filho, eu sou filha, eu sou protegido, eu sou cuidado, nada vai me faltar, né? E até no hebraico a gente sabe que esse salmo não é dessa forma, né? Não é que Deus vai deixar faltar nada para nós, é o contrário. Nós não iremos faltar com o Senhor, mesmo que a gente ande pelo o vale da sombra e da morte. Não é Ele que não vai faltar, porque Ele já tem essa promessa para nós. Ele não falha. Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É muito difícil a gente viver o período do deserto, né? Mas ele só pode se revelar no lugar onde há uma necessidade. Então, ele nos coloca no deserto, ele nos coloca nesse lugar para a gente aprender a depender dele. É onde a gente não vê. Vamos supor, você está no deserto. O que que você vê? As vistas até baralha, né? Porque você só vê sol, areia e mais nada. Você não vê, assim, não tem, só areia e não tem, e calor, muito quente, 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 quente. Você pensa que não tem esperança, você vai morrer naquele lugar. Mas nós somos filhos e as palavras que a Bíblia tem, quando ela entra em nós, ela entra em contato com o Espírito de Deus que habita em nós. E essa palavra, ela precisa ser gerada dentro de mim para que quando eu for pronunciar essa palavra, ela saia da minha boca encarnada de vida. Então, Cristo, ele veio e ele encarnou, ele se tornou carne, ele se tornou a palavra, ele é o verbo. Então, nós agora é que temos essa responsabilidade de manifestar Yeshua através da palavra viva. Mas ela só vai ser viva se eu realmente conseguir ter essa revelação dentro de mim. Então, não adianta eu abrir essa Bíblia e dizer, ah, Deus está me dando uma promessa que vai fazer isso, isso, isso. Mas eu não tive essa revelação no meu espírito. Então, primeira coisa, a minha herança é: eu sou filha, eu sou filho e eu tenho direito a tudo que meu pai tem. É meu. Desistir da mentalidade de escravo. Então, todas as vezes que nós tivermos um pensamento que não seja de filho, nós temos que lembrar: opa, sai da minha mente, porque aqui não, eu não tenho, não tenho espaço para você. Eu sou filha, eu não sou escrava. Né? Então, eu preciso ter essa mente. O que que Romanos 12, 1, 2 fala? Renovar a minha mente, fazer essa lavagem, mudar essa mentalidade, né? Eu não sou escravo. Mesmo que a gente fale assim, eu sou serva,
eu sou servo do Senhor. Quer dizer, além de filho, eu sirvo no reino através do meu dom. Mas eu não posso ter essa mentalidade de escravo e de servo, porque eu sou filho e filha. Deus não nos ama como nós amamos. Deus não impõe condição. Se você for para o culto, eu te amo. Se você fizer isso dentro da igreja, eu te amo. Não. O amor de Deus é incondicional. Religião. A religião é que coloca a condição. Se você fizer, você é amado. É. E a gente consegue, pela fala das pessoas, a gente consegue ver é, como as pessoas se sentem diante de Deus. Porque elas acham que tem. Eu estou falando de mim, né, gente? Porque eu esgotei, adoeci de tanto fazer, fazer e fazer. E hoje, de um tempo para cá, eu tive a revelação que eu sou filha, que ele é meu pai, que ele me ama. Até se eu falar, vou tirar um ano sabático, não vou atender ninguém, ele vai continuar me amando. Ele vai continuar me abençoando da mesma forma. O pai corrige porque ele nos ama. Mas ele não é um pai como Satanás que espanca, que fere, que maltrata, que escraviza. Ele nos corrige para nos alinhar com a perfeita vontade dele, com o propósito dele. Então, todas as vezes que acontecer qualquer luta conosco, a gente busque alguém de confiança. Tenha um parceiro de oração, tenha alguém para você desabafar, para você falar, para a pessoa te animar, para a pessoa mostrar quem você é, para ela te ajudar naquele momento ali, porque é passageiro. E tudo que Deus permite em nossa vida é para a glória do nome dele. Então, nós temos que estar satisfeitos, plenos na presença de Deus, porque Ele nos chamou, nós não tínhamos força para sair do lamaçal que nós estávamos, para estar na presença dele. Agora, gente, nós não temos noção da santidade de Deus. Nós não temos noção. E imagina essa santidade, essa pureza, e Ele nos aceita na presença dele, mesmo que seja por causa do sangue de Cristo, mesmo que seja coberto com esse sangue. Aleluia. O Pai é gracioso, ele nos dá além daquilo que merecemos. Porque se nós fôssemos receber de Deus o que nós merecemos, nós não teríamos nada, porque a gente não merece, né? Minha filha, pega água lá, por favor. Pode encher o copo. Então, é, qualquer tipo de obediência que a gente liberar para o Senhor, qualquer tipo de resposta positiva que a gente dá ao Senhor, é nada. Por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez e por tudo que Ele preparou para nós no futuro, né? Nós temos um lugar preparado e a Bíblia fala que é um lugar onde não tem dor, aonde não tem morte, aonde não tem doença, aonde não tem nada feio, tudo é bonito, tudo é maravilhoso. Então, nós temos que gloriar no Senhor, né, por tudo isso que ele tem feito. A desobediência priva o filho da bênção, mas nunca do amor. Então, se você está num caminho da desobediência, fazendo qualquer coisa que Deus não ordenou você fazer, você não recebe a bênção. Mas Deus não deixa de te amar por causa disso, né? Então, nós temos a mania de relacionar com Deus como a gente relaciona com as outras pessoas. Porque as pessoas são interesseiras. Elas nos amam, ela está conosco, mas se nós temos algo a oferecer, se nós temos algo a dar, né? Mas o Senhor não. Então, é maravilhoso, né? O filho obedece porque ele ama e respeita. O escravo obedece porque tem medo. Então, nós não temos que ser constrangido por uma vara. Ah, Deus vai fazer tal coisa, Deus vai fazer. Não. Eu sirvo a Ele com o meu dom. Eu me dou o meu tempo, minha hora, tudo que eu puder, mas é por amor. Não eu obedeço, mas eu prefiro
fazer por amor e não esperar nada em troca, né? Porque, primeiro que a gente não vai, Deus não se decepciona, mas a gente se decepciona, né? Então, se a gente já faz as coisas é, sem esperar nada em troca, a gente não sofre, né? A gente está dando e se vier, é lucro. Mas se não vier, nós vamos continuar glorificando ao Senhor, né? E bendizendo o nome dele. Filho tem intimidade com o pai. O escravo não consegue ter essa intimidade. Primeiro, porque o escravo já entra na presença do rei, do pai, de cabeça baixa, né? Se o rei não mandar e o pai não mandar ele levantar a cabeça, ele vai continuar curvado. O filho não. Ele sabe que ele pode entrar na sala do trono a qualquer momento. Ele pode entrar triste, ele pode entrar nervoso, revoltado, bravo com Deus, né? Pensar que ele fica rindo da nossa cara, né? Ele pode entrar bravo, querendo brigar com Deus lá, e ele olha para nós e fala: tadinho, né? Se eu baixar o dedo aqui, destruo vocês, você ainda tá fazendo graça. Filho é herdeiro, nunca pode ser mandado embora. Gente, isso precisa de uma revelação. Filho herdeiro, ele não pode ser mandado embora. O escravo pode. E ele é mandado embora sem nada. Então, nós precisamos optar em nos libertar dessa religiosidade, porque o religioso é escravo. Nós somos filhos. E filho nunca vai ser expulso da presença de Deus. O espírito da religiosidade, irmãos, olha, isso aqui é importante para a gente descobrir os líderes que andam nessa atmosfera. O espírito da religiosidade ama títulos, mestre, pai, apóstolo, né? Mas o nosso maior título, o mais graduado de todos, é ser filho. Então, não importa para que você foi chamado, para pastor, para evangelista, para profeta, para mestre, para apóstolo, ou para ministrar os dons, ou para sentar no banco, não importa. Você precisa ter a revelação que você é filho. Por isso que Deus falou comigo toda vez que o apóstolo era dentro de casa e pedi a cobertura dele. Aí na semana seguinte eu estava orando com o apóstolo. Você deve aprender a ser filho e exercer qualquer cargo na igreja. Ministério. Ministério. É. Isso é muito forte. Mas é por quê? Porque se a gente começa a exercer qualquer função no reino sem ter a revelação de filho, a gente entra na religiosidade. Então, a gente entra nessa questão da religiosidade, né? Aí eu sou um funcionário, sou um empregado, né? Segundo, santidade, irmão, é pela graça, não é pela lei. Então, vamos fazer uma diferença aqui. Você pode vencer o pecado pela lei ou pela graça. Qual é a opção? É pela graça. Se eu for tentar lutar contra o pecado por cumprir rituais, eu nunca vou vencer. O pecado vai me dominar e vai me jogar nas trevas. Então, qual que é a diferença entre graça e lei? Na graça, o fruto que nós produzimos é a ação do Espírito Santo dentro de nós. Na lei, o fruto é pelo esforço humano. É porque eu jejuo muito, é porque eu oro muito, é porque eu subo no monte, é porque eu faço tal coisa, é porque eu evangelizo. Sempre é eu. Eu estou fazendo, o meu esforço está conseguindo isso. Então, muitas vezes, é até complicado a gente fazer muito jejum demais, porque a gente acaba idolatrando o jejum. Ficar não sei quanto período de consagração, ficar não sei quanto o quê, porque isso começa a desenvolver na gente um orgulho, sabe? Uma soberba. Eu estou fazendo, por isso que Deus está movendo, está mudando. Não. Ele move pela graça
porque ele é nosso pai e nós somos filhos. Trata, a graça trata o nosso interior e a lei trata o exterior. Então você tem que vestir de tal jeito, você tem que. Não pode cortar cabelo. Neusvan pintou cabelo hoje pela primeira vez na vida. Não pode bater palma. Não pode pintar cabelo, não pode bater pau, não pode tocar bateria. Isso é a lei, é a força do braço, é a força humana. Graça, fruto de relacionamento com Deus, de intimidade. A lei, ela promove o quê? Rituais. Vai você numa igreja religiosa mudar, falar assim, hoje nós vamos começar com a palavra e o louvor vai ser o final. Pronto, acabou. Os religiosos, eles arrancam o fio do cabelo da cabeça. Então, nós temos que pedir o Senhor para trabalhar, para a gente reconhecer. Eu sei que não dá para definir a graça. Não dá para dizer para a pessoa, olha, graça é isso. É um favor imerecido. Não é só isso. Isso é muito raso. A graça, ela tem que ser algo revelado para nós. É algo que Deus fez, nós não ajudamos em nada, nada que nós fizermos vai acrescentar qualquer coisa, não vai mudar absolutamente nada. Tudo que nós fazemos de jejum, de compromisso, de propósito, tem que mudar a nossa vida. Não muda Deus. Deus é imutável. A graça é movida pelo amor. A lei, a religiosidade é movida pelo medo. A graça, ela respeita o estágio de crescimento de cada pessoa. Agora, a lei é, você aceitou Cristo hoje, já te coloca um terno, já te põe um sapato de social, já manda você cortar o cabelo daquele jeito, e aí você já fala assim, já até assim, a paz do Senhor, irmãos, né? Para você ter aquela ênfase, para você sentir que está mesmo no poder. E com o Senhor, não. Muitas vezes, os novos convertidos que entendem a graça, que entendem o amor de Deus, eles começam e vão tropeçar, e eles vão cair várias vezes, mas ele sabe que Deus vai levantar todas as vezes, porque ele é filho, E tem uma né? coisa também, complementando aí, se fazendo essa diferença aí da graça e da lei, né? Até esses irmãos que tá falando aqui, muitas vezes eles vão cair, levantar, então, eles são mais fáceis de receber o batismo do Espírito Santo e os dons espirituais do que o religioso. É, Por isso tem muita gente que tem 30 anos dentro da igreja e não é não batizado no é Espírito batizado. Santo, não recebe dons espirituais para contribuir com o corpo de Cristo, É, né? Por causa da religiosidade, que acha que Deus é religioso, né? exatamente. Terceiro, nós precisamos nos arrepender, orar pedindo que Deus nos volte, nos dê o primeiro amor. Lá onde a gente caiu. Porque quando a gente se converteu, nós tínhamos uma paixão por Cristo. Era um Aleluia. fogo, era algo Se sobrenatural. puder morar na igreja, É, segunda, segunda. você tinha o desejo de estar ali, na hora que acabava o culto, você queria continuar e, sabe? Os irmãos que fechavam a igreja iam falar assim, irmãos, amanhã eu tenho que trabalhar, vocês podem ir embora? E a gente tava lá firme, né? Então a gente precisa orar pedindo ao Senhor para que esse amor seja renovado. Irmãos, nesses dias é fundamental que esse amor seja renovado, porque senão nós não vamos suportar, né? Deus é alguém com quem eu posso ser sincero. Eu posso chegar diante de Deus e falar: Pai, hoje eu tive vontade de enforcar meu marido. Eu queria dar um murro bem no meio da cara dele. E Deus vai olhar para você e vai falar: ainda bem que você só teve vontade, né, minha filha? Então vamos conversar agora, né? Então desabafa aqui comigo para você não ter que bater. Isso, irmãos, é algo assim que outras religiões nunca vai permitir. Por quê? Aquela figura que eles colocam de Deus é intocável, é inalcançável. E esse Deus que nós servimos é um Deus que eu posso chegar, Pai, eu tô com vontade de pecar. Tal pecado assim, assim, assim. E eu preciso de ti. Eu não vou dar conta sozinho. E ali Deus faz a obra. Então, mas muitas vezes nós não somos orientados de forma correta
nós não confessamos a Deus verdadeiramente exatamente o que nós estamos sentindo. Qual é a motivação? Pai, eu senti orgulho, eu senti inveja, eu senti tal situação. Então eu preciso ser sincero, porque ele não vai me lançar fogo e me matar. Ele vai me ensinar a forma correta de ter um relacionamento, né? Então, se você apenas finge que ama ou tem prazer em Deus, ele sabe. Não dá para enganá-lo. É bobagem a gente tentar. Em vez disso, diga ao Senhor como você sente realmente. Diga que ele não é a coisa, diga que ele não é a coisa mais importante em sua vida e que você lamenta. Então, mas como que eu vou chegar diante de Deus e falar assim, Deus, você não é a coisa mais importante? Uai, mas se eu tô pondo emprego, profissão, marido, filho, netos, tudo na frente de Deus, então eu tenho que ser sincera. Pai, eu não tô colocando o Senhor em primeiro lugar. Me ajuda, porque a tua palavra diz que primeiro busca o teu reino, a tua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então eu preciso ser sincero. Fala que você tem sido uma pessoa morna, que você tem sistematicamente escolhido qualquer coisa em detrimento dele. Declare que você quer ser transformado por ele, que anseia por ter prazer genuíno no Senhor. Conte como deseja sentir a verdadeira satisfação e alegria nesse relacionamento com ele. Irmãos, eu sou tão acelerada que eu tenho orado e pedido ao Senhor, Pai, me ajuda a estar na tua presença calada, para eu ouvir a tua voz mais profundamente. Porque eu já chego, eu já oro, eu já leio a Bíblia, eu já faço as declarações, e muitas vezes eu não tenho aquela paciência de ficar ali, parada, ouvindo Deus falar, né? Então Deus precisa estar correndo atrás de mim, né? Arrumando qualquer jeito para poder conseguir falar comigo, porque eu, naquele aceleramento. Quarto ponto, perdoar aqueles que nos feriram, né? É, Porque se a gente não perdoar, porque irmãos, quando nós estamos num ambiente religioso, que nós fomos evangelizados e conduzidos de forma religiosa, nós passamos por abuso por líderes religiosos. Nós somos forçados a fazer coisas que, se fosse naturalmente com a gente não faria. Se fosse naturalmente a gente querer fazer, a gente não faria. Mas, como o líder está falando, a gente vai se sentir obrigado a fazer. Então, muitas vezes, eu falo muitas não, a maioria das vezes, as pessoas que saem dessas igrejas religiosas, irmãos, eles saem feridos por causa de abuso. E se ele não se curar através de liberar o perdão para esses líderes, esse ciclo vai continuar. Ou ele vai para outra igreja que vai fazer a mesma coisa com ele, ou ele vai ser líder e vai fazer com as pessoas aquilo que fizeram com ele. Então, para sair da religiosidade, também nós precisamos perdoar aqueles que nos feriram. Treine a transparência. Reconheça a sua humanidade. Irmãos, reconhecer a humanidade não é aceitar o pecado. Nós temos fraquezas, nós somos humanos, seres imperfeitos. Então, nós não podemos nos enganar achando que tudo que fazemos é certo, tudo que fazemos honra o Senhor. Não é. Mas Deus não vai deixar de nos amar por causa disso. Se nós tivermos sensíveis, o Espírito Santo vai nos convencer a fazer aquilo que é correto. Então, reconheça a sua humanidade. Você é um ser humano, você não é Deus. Você não é o Espírito Santo. Você não está acima, né? Então, você tem que ter aquela palavra sempre clara para você. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, se você está em pé, continue buscando ao Senhor a mudança da sua vida, continue pedindo perdão, continue, né, tentando se fazer o melhor. Porque a religiosidade, ela é vaidosa e ela procura atrair a glória para si e a honra por causa da nossa aparente perfeição. Então, nós acabamos brincando. A apóstola Gisela gostava de dizer: Fulano de Tal, ele acha que ele é a quarta pessoa da Trindade. Por quê? Se acha um semideus. Então, e aí depois nós vamos olhar. Esses que estão dessa forma,
Aonde que eles estão parando agora? Ué, dentro daquilo que nós temos visto no país, não vamos falar mais do país, estão caindo em adultério, né? Em problemas de homossexualidade. Tô falando de liderança, né? Pecados da carne, pecados grosseiros que a gente não deveria mais cair. Mas por quê? Porque quis se comportar como um Deus, em vez de chegar e achar uma pessoa e falar: olha, irmão, você pode conversar comigo hoje? Eu tô sentindo uma raiva, eu tô sentindo vontade de pecar nessa área e eu preciso de ajuda. Ali, irmão, 50% o diabo já foi desmascarado, ele perde a força. 50% já perde a força. Porque você já está pondo diante de outra pessoa a sua, a sua fragilidade. Então, quando eu falo para o outro dessa fraqueza, o outro vai orar por mim, o outro vai estender a mão e não vai me julgar. Por isso que nós temos que ter pessoas em nossa volta maduras, pessoas maduras, que não vão nos julgar, que não vão nos criticar. Ai, mas você não é apóstola? Ai, mas você não é pastora? Sim, mas Deixou de ser humano? eu sou humana. Então eu posso pecar, eu posso errar, e eu vou precisar de você para dizer para mim, ó, tá errado isso aí. Vamos orar. Deus te revelar que isso aí não tá certo, né? Teologia triunfalista. Induz a hipocrisia no nosso meio. Porque, olha, Deus vai te dar vitória. Deus vai suprir suas necessidades. É palavras triunfalistas. A Bíblia fala, e Yeshua sentiu fome, ele se angustiou, ele chorou, ele ficou irado, ele ficou triste. Isso era a parte humana dele. Ele era 100% Deus, mas 100% homem. Então, por que que ele se deixou sentir essas coisas? Para dizer para nós que nós temos a nossa parte humana e que a gente precisa respeitar isso. Nós temos as nossas limitações. Se ele, que é Deus, sentiu todas essas coisas, quem somos nós? Então nós precisamos ter, né, essas grau de transparência, né? Nós precisamos aumentar cada dia mais. Hoje eu consegui falar um pouquinho daquilo que eu sinto. Amanhã eu vou confiar naquela pessoa, vou falar um pouco mais, vou falar um pouco mais. Irmãos, quanto nós estamos confessando os nossos pecados uns aos outros, como diz em Tiago, né? Para sermos curados, nós temos que confessar os pecados uns aos outros. Quando nós estamos confessando os nossos pecados uns aos outros, nós estamos despindo a nossa vida diante do outro. Por isso que tem que ser gente madura, porque depois essa pessoa não vai pegar e vai mostrar sua nudez para os outros, contar para os outros o que que você contou para ela, né? Até chegar numa comunicação clara, né? Sexto, restaure os relacionamentos profundos. Quando Deus criou o universo, ele declarou que tudo era bom. Acima de tudo, Deus estava orgulhoso da sua obra-prima, o homem. Tudo era bom, a não ser uma coisa. Não é bom que o homem esteja só. Então, qual é a orientação para quando nós estamos nesse processo de sair dessa contaminação religiosa? De ter essa revelação de Deus como Pai, de ter essa revelação que somos filhos e que nós temos direito à herança, que nós somos humanos e que nós vamos pecar e que nós temos que ter amizades profundas, amizades sinceras, para que não nos deixe cair, né? A gente trabalha com algumas pessoas que passaram por questões de abuso de igreja, de religioso, né? Abuso de líderes, abuso mesmo, coisa terrível. E é uma alegria, né? Eu acompanhei uma irmã, ela deve estar com 10 ou 11 meses que começou essa prova na vida dela. E assim, é uma alegria ver a transformação da gente estar ali, segurando a mão dela e ela tá vencendo. Então, é para isso que nós precisamos ser igreja. Não é porque nós precisamos de um templo, de um CNPJ e precisamos de todas as questões de rituais, mas onde nós juntarmos e formos falar em nome do Senhor,
Nós precisamos ter essa visão. Nós precisamos ter essa conexão que eu estou ali, que eu estou reunido com outros seres humanos que têm muitas dificuldades e essa pessoa está saindo desse lugar de abuso, desse lugar contaminado e ela precisa de pessoas maduras que já estão limpas para poder segurar na mão, para ela não cair. Essa pessoa mesmo que hoje eu estava lá, né, esse irmão que eu fui lá hoje, ele falou que lá ele foi na África, né? E ele falou que ele sofreu, porque ele chegou lá, um pastor foi abandonado pela missão. E aí o pastor as pessoas, os mantenedores foram deixando. Aí o que que ele fez? Quando estava aqueles últimos dando as ofertas, ele foi e começou a comprar caminhão. Fez uma frota para mexer, porque lá quem tem caminhão é rico, né? Fez uma frota e abandonou o Senhor. Saiu da presença do Senhor. Por quê? Porque ele está num país diferente, uma cultura diferente, com uma opressão terrível, onde a feitiçaria, o voodoo, né, é terrível. E aí a igreja que enviou a abandonou. Então passou necessidade, passou fome. Então, se nós não estamos aqui na terra para representar Deus, para dizer, eu vou dar um abraço em você, irmão, e aquela pessoa fala, nossa, eu senti como Deus estivesse me abraçando hoje. A pessoa passa na porta da sua casa. Eu tô com fome. Você dá um prato de comida, dá um copo de água. Então, ajudar qualquer um que aparecer, não importa se está na presença de Deus ou não, ajudar o ser humano. Eu acho que é aí que nós temos que entender. Isso é igreja. Vamos estar num lugar junto, adorando, louvando, glorificando ao Senhor, orando, intercedendo pelas nações. Sim. Mas se nós estivermos dessa forma dentro de um lugar e nós não soubermos o que é ser igreja, é em vão estar reunido num ambiente. Então nós precisamos passar por todo esse processo aqui para poder nós termos essa descontaminação e saber, por mais que o diabo nos acuse, nós temos um advogado, que é Yeshua HaMashiach, para nos defender diante do Pai, diante do trono de Deus. E ele está ali intercedendo por nós todos os dias. Amém? Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque tu és santo, glorioso, maravilhoso. Pai, essas palavras vieram do teu trono. Pai, nós sabemos que nós não sabemos transmitir, mas que o teu Espírito transforme todo esse ensino, Pai, em algo profundo, em algo que venha trazer revelação, Pai, para que nós venhamos sair dessa religiosidade e saber que pessoas valem mais do que tijolos, pessoas valem mais do que coisas. Que possamos estar, meu Pai, com o coração preparado, com o coração cheio de amor para cuidar das pessoas que chegam até nós. Pai, nós queremos, Pai, reconhecer a nossa humanidade. Nós queremos ter a humildade, Pai, de falar para as pessoas aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós precisamos de ajuda, Pai, para que possamos ajudar uns aos outros e poder caminhar aqui na terra, representando ao Senhor. Que quando alguém vê uma atitude nossa, entenda, essa aí tem o Senhor. Essa aí eu sinto a presença de Deus. Então, Pai, que o Senhor nos perdoe por perder este amor, primeiro amor, de estarmos mornos, Pai. Nós queremos, Pai, que o Senhor traga de volta esse primeiro amor. Sabe, Pai, esse prazer de estar falando da tua palavra, de estar falando das tuas obras, das tuas maravilhas, Pai. Traga essa alegria de volta para a glória e louvor do teu santo nome. Que toda opressão seja deslocada das nossas vidas e nós possamos receber um renovo, Pai. Uma unção de poder, uma unção, Pai, que quebra o jugo,
Uma unção que traz conhecimento, que traz revelação, que traz entendimento, discernimento, sabedoria. Mas, acima de tudo, traga o temor do Senhor. É no nome de Yeshua Hamashia que nós oramos, agradecidos, Pai, porque Tu és maravilhoso. Em nome de Yeshua Hamashia. Amém e amém, Senhor. Aleluia. Amém, minha irmã? Glória a Deus. Aleluia.